Olá, façamos hoje a leitura do resumo do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Bem, no resumo de Josué, do livro de Josué, contém muitas referências bíblicas, mas eu não vou citá-las, tá bom? Bem, então Josué, quais são as informações com relação ao título? Ao nascer, Josué recebeu o nome de Oséias, que em hebraico, Oshia, significa salvação. Mas Moisés o chamou de Josué. Em hebraico, Yoshua, significa literalmente o Senhor salva. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. Enquanto partes do livro provavelmente foram escritas depois da morte de Josué, a tradição o identifica como principal autor da obra. Supondo que Josué e Caleb, o espia, que o acompanhou, eram da mesma idade quando fizeram parte da primeira missão de reconhecimento em Canaã, 40 anos antes, então Josué estava com aproximadamente 80 anos quando os israelitas entraram na terra prometida. Bem, com relação ao autor, Josué foi preparado por Deus para liderar os israelitas. Ele foi escravo, liberto, desterrado, general de um exército nômade, mal equipado, conquistador, que enfrentou grandes adversidades, o responsável pela divisão das terras conquistadas, estadista e colono. Testemunhou milagres extraordinários, como as 10 pragas do Egito, a divisão das águas do Mar Vermelho e do Rio Jordão, a provisão miraculosa de alimento durante 40 anos no deserto, água que jorrou de rochas, a queda dos muros da cidade, o sol que se deteve e vitórias sobre uma sucessão de exércitos inimigos. Bem, a data. O livro de Josué abrange aproximadamente 30 anos de um período conhecido hoje como final da Idade do Bronze, que vai de 1500 a 1200 a.C. A invasão propriamente dita ocorreu por volta de 1405 a.C., durante o reinado de Amenótipe III no Egito. Bem, pano de fundo. Conteúdo. O Pentateuco serve de pano de fundo para o livro de Josué. A preparação do povo começou em Gênesis, com a promessa da terra a Abraão, Isaque e Jacó. Estendeu-se por 2 séculos, enquanto os descendentes de Abraão viveram na terra prometida, sem chegar a controlá-la de todo. Durante os 4 séculos seguintes, os israelitas viveram no Egito. O livro de Êxodo registra sua fuga da escravidão e a entrega da lei. Levítico os prepara para o culto a Deus. Números e Deuteronômio lhes proporcionam uma estrutura cívica. Até mesmo a linguagem do relato de Josué, que descreve em detalhes a entrada na terra prometida, é semelhante à descrição da preparação de Israel para esse acontecimento em Deuteronômio. O livro de Josué faz referência ao Pentateuco como texto completo e normativo para aquela geração. Bem, apesar da lei e do relacionamento especial de concerto entre Deus e Israel definir a identidade nacional, Deus também
havia prometido aos israelitas a sua própria terra. O livro de Josué é o registro da conquista desta terra sob a liderança de Deus. Canaã, ponte estratégica natural ligando a África com a Ásia e, por decorrência, com a Europa, é uma terra singular. Além disso, liga o Oceano Índico através do Mar Vermelho ao Oceano Atlântico através do Mar Mediterrâneo. Sua história tem mais ocupações militares, batalhas e derramamento de sangue do que e de qualquer outro país no mundo. Pelo menos 30 potências mundiais já marcharam sobre o seu solo. Os povos que vivem nessa terra precisam ter um relacionamento especial com seu defensor. A terra prometida era uma região pagã. Apesar de Deus ter colocado testemunhas ali ao escolher Abraão e seus descendentes, o povo de Canaã continuou a adorar inúmeros deuses e deusas. Na época da conquista, a religião de Canaã havia se tornado tão decadente que várias práticas religiosas detestáveis, expressamente proibidas para os israelitas, inclusive a prostituição cultural e o sacrifício de crianças, haviam se desenvolvido ali. O Egito e o Egito, o maior gigante político da época, mostrou-se pouco preocupado. Outras potências políticas haviam sucumbido à população nativa de Canaã. Era desunida. Era o momento perfeito para a invasão israelita. Propósito. O livro traz à memória dos israelitas, inclusive das gerações futuras, dois fatos importantes. A terra prometida era uma dádiva de Deus e a sua posse era o cumprimento das promessas do Senhor. O que começou como uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó e continuou por intermédio de Moisés, estava para se cumprir sob a liderança de Josué. Glória a Deus. A fidelidade da geração de Josué seria provada na batalha. No entanto, provas ainda maiores viriam quando as gerações futuras deixassem para trás a vida de pastoreio nômade e se assentassem na terra como habitantes permanentes. Temas. Apesar de Josué ser um livro histórico, seu tema principal é a fidelidade de Deus, demonstrada repetidamente por sua presença, poder, proteção, provisão e cumprimento de suas promessas. Um tema secundário é a fidelidade do povo de Deus. Os israelitas estavam prestes a entrar numa cultura desenvolvida de agricultores experientes, cuja vida estava associada de modo complexo à adoração dos deuses pagãos da natureza. Tais divindades seriam uma tentação constante para os israelitas. A disposição de obedecer a Deus seria testada e, em várias ocasiões, eles seriam reprovados. Ainda assim, a fidelidade de Deus jamais cessaria. Bem, então, fizemos hoje a leitura do resumo do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Bem, eu trago aqui uma mensagem para todos nós. Essa mensagem, ela não possui autor, né? Eu encontrei em alguns papéis que ficam guardados nas nossas casas, né, referente
alguns eventos que aconteceram na igreja. Então diz assim: o sujo cesto de junco. Não conheço o autor, não é citado aqui, mas eu vou ler para vocês. Então, peço perdão ao autor se eu identificar, porque eu não posso citar a referência. Diz assim: o sujo cesto de junco. Dizem que isso aconteceu em um mosteiro chinês, muito tempo atrás. O discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: mestre, por que devemos ler e decorar a Bíblia, se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo: pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga-o até aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto sujo, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre já não restava nada. O mestre perguntou-lhe: então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse, jocosamente: aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo de novo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou-lhe: então, meu filho, e agora? O que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo, que cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo: então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: o cesto está limpo. Apesar de não segurar água, a repetição constante de encher o cesto acabou por levá-lo a deixá-lo limpo. O mestre, por fim, concluiu: não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê. O que importa, na verdade, é que através deste processo, a sua mente e a sua vida ficam limpos diante de Deus. O meu desejo é que você se torne cada vez mais limpo. O meu desejo é que eu também me torne, principalmente, antes de qualquer outra pessoa, cada vez mais limpa. Essa limpeza se refere ao quê? A uma santificação espiritual, né? Buscar essa santificação, né? Claro que ela é inatingível, porque nós somos seres altamente limitados. Mas só o fato de obedecer ao Senhor e buscar cada vez mais essa santificação, já é um grande passo para o nosso crescimento espiritual em busca da nossa terra prometida no mundo espiritual. Ou seja, a vida eterna, a Jerusalém espiritual, ao lado do nosso Senhor e Salvador, eterno, exclusivo, Jesus Cristo. Tá bom? E aqui o que me chama muita atenção nessa reflexão é a obediência, né, daquele rapaz. Se ele não tivesse obedecido ao Senhor, à orientação do seu mestre, ele não teria adquirido esse conhecimento, não é verdade? Então, a obediência é uma característica muito importante nessa busca desse crescimento espiritual. Obediência à palavra do Senhor e aos seus ensinamentos.
Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.